Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para convidar você a escutar e assistir esse podcast que a gente está fazendo com a pastora Érica Duarte. A gente conversou um pouco sobre ministério, sobre família, a gente conheceu ainda mais da sua história. Se você está assistindo pelo YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, Spotify também. Manda para mais 1 ou 10 amigos, que tá muito importante a conversa que a gente teve aqui. Bom, gente, paz do Senhor Jesus, eu sou a Érica Duarte, sou casada, muito bem casada, o Pedro é lindo, todo mundo já sabe, né? Quem já me ouviu já sabe. Eu tenho uma princesa de 10 anos, a Gabi. Eu costumo dizer que a Gabi é uma pequena amostra do amor de Deus por mim. Por quê, Érica? Porque quando eu recebi um laudo, um diagnóstico médico que eu não poderia ser mãe, o Senhor falou pra mim: vou plantar uma semente no seu ventre que vai mudar a tua história. E hoje a Gabi tem 10 anos, ela é uma pequena amostra do amor de Deus por mim. Então eu sou casada, tenho a Gabi, sou mãe da Gabi. Eu estou na ADVEC desde 2019, eu cheguei no partindo pro segundo semestre de 2019 e tenho estado muito feliz com tudo que Deus tem feito, né? Foi um lugar de bálsamo, de renovo e de impulsionamento para minha vida em todas as áreas. Sim. A senhora já nasceu num lar cristão? Sim. Nasci no berço evangélico, como costumam dizer, né? Quando eu nasci, minha mãe já era da igreja, papai não era, mas minha mãe já era da igreja. E eu, desde que me entendo aí de gente, sempre na igreja, fui criada numa igreja bem tradicional, minha mãe pertence à igreja até hoje, né? Então esse vínculo aí é desde sempre. Ministrar a palavra como ministra da palavra, com esse chamado evangelístico, desde que a Gabi tinha 6 meses. Quando ela fez 6 meses eu comecei a ministrar. Como foi, assim, iniciar, né, as ministrações, ser chamada para pregar em outros lugares? Como foi? Foi um desafio? A senhora se sentiu confortável? Teve algum tipo de medo ou foi tranquilo desde o início? Na verdade, não, nunca foi, né, confortável. Eu comecei ministrando quando ela tinha 6 meses. Na verdade, eu sempre tive uma vida ativa, profissional, né? Eu sou da área da saúde. Eu tenho 2 formações na área da saúde. Em dezembro agora de 2023 eu terminei a segunda, agora na área emocional. E eu sempre tive uma vida muito ativa, profissionalmente falando. Quando eu engravidei, o Pedro estava mais ou menos de uns 7 meses, ele falou pra mim assim, ó, e aí, quando a bebê nascer, você vai ficar em casa? Eu falei, tá maluco? Imagina. Eu tinha acabado de, inclusive, receber uma promoção, estavam cerca de uns 3 anos que eu tinha sido promovida no hospital que eu trabalhava. Eu estava no ápice, né, da minha profissão. Falei pra ele, não, vou colocar no berçário, e como todas as mães fazem. E ele falou, ok, tudo bem. E aí quando ela nasceu, quando eu olhei, foi partindo ali para o final da licença maternidade e realmente algo mudou dentro de mim. E foi quando eu também pedi confirmação a Deus para eu sair desse trabalho, porque esse hospital é um testemunho que eu conto, foi uma promessa de Deus na minha vida. Então foi Deus que me abriu essas portas e eu acredito muito nisso. Quando Deus abre uma porta, se você fechar, tu vai pagar o preço por causa disso. Se você fechar com as suas próprias mãos, né? Eu, por exemplo, tenho essa experiência, não estou falando da história de ninguém não. Tem pessoas que estão perto de mim, que fechou porta, que Deus abriu, e até hoje ela é travada em questão profissional, naquilo que ela fechou. Então eu sempre me preocupei muito com isso. Senhor, foi uma porta que o Senhor me abriu. Então eu não posso ir lá e fechar com as minhas mãos. Então foi algo também que eu orei e eu saí do hospital. Eu cheguei a conversar na época com um dos administradores, ele falou pra mim, Érica, não dá pra eu te mandar embora. Falei pra ele, olha, agora eu tô com uma bebê, eu tô há 8 anos no hospital, não tenho um atestado, não tenho uma falta, só que agora eu tenho uma bebê, eu não tenho ninguém pra me ajudar. É só eu e o Pedro também trabalhava no hospital. Falei, então entre eu e ele, quem tem que cuidar da bebê sou eu. E aí ele falou pra mim, não tenho como te mandar embora, tem muita gente ruim aí pra ser mandada embora. Aí eu falei, ok. E daquele momento em diante eu falei, Senhor, incomoda ele, me coloca na mente dele, perturba ele. E foi tão interessante que quando passou um mês,
eu estava no meu setor, já tinha voltado a trabalhar, estava fazendo todo um trâmite com a Gabi, levava ela na casa da minha mãe, deixava com uma sobrinha na casa da minha mãe e tal. E aí quando bateu um mês, o telefone do meu setor tocou e uma das gerentes falou assim, olha, o diretor tá perguntando se você ainda quer ir embora. Aí eu falei assim, não é que eu quero, eu preciso. E ela falou, desce aqui na minha sala. Aí quando eu cheguei na sala dela, ela falou assim, ó, ele falou que desde o dia que você pediu para ele para te mandar embora, você não sai da cabeça dele. Ele chega na casa dele, ele vai comer, você vem na cabeça dele. Ele vai dormir, vem você na mente dele. E ele tá perturbado. Exatamente a oração que eu fazia. E ela falou assim, ele falou que se você quiser ir embora, eu posso te dispensar. E aí eles me mandaram embora com todos os meus direitos, deixando a porta aberta, falando que se eu quisesse voltar um dia pro hospital, poderia voltar. E aí foi isso, eu saí do hospital para ser mãe, para maternidade, cuidar da Gabi, que era um dos melhores presentes que Deus já tinha me proporcionado até ali. E aí, quando ela tinha 6 meses, né, lembrando que Deus falou que ia plantar uma semente no meu ventre que mudaria a minha história, quando ela tinha 6 meses eu comecei a pregar. O chamado da pregação não foi nada que eu planejei, mesmo tendo sido criada na igreja, eu era muito envolvida com a parte do louvor, né, jovem, aquela coisa toda, jamais, nunca imaginei que fosse pregação. Tanto que quando o meu pastor, né, da igreja que eu era, meu bispo, que eu tenho um carinho muito grande por ele, foi um impulsionador do meu ministério, ele me chamou em uma conferência que estava tendo na igreja, eu estava de 7 meses, ele falou para mim assim, Érica, hoje eu não quero falar com você como seu amigo, eu tô movido por algo para te entregar uma palavra, e ali eu tremi porque eu sabia que não era ele, era o Espírito Santo. Ele falou para mim assim, olha, Deus tem algo com você na pregação da palavra, na ministração da palavra. Eu falei, mas eu não quero. Aí ele falou assim, se você não quiser, é você e Deus. Aí você se acerta com Deus. Mas se você aceitar esse chamado, você não faz ideia do que Deus vai fazer na sua vida. E rápido. E ali eu fui embora chorando. Eu chorei a noite inteira porque eu sabia que não era ele que tinha falado. Era o Espírito Santo que estava falando comigo. E aí quando a Gabi tinha 6 meses, eu preguei a primeira vez. Tem 9 anos e meio que eu ministro a palavra. E realmente foi algo extraordinário. Aonde eu cheguei até hoje, quem eu era e quem Deus tem me feito ser, o que Deus já fez até aqui, quando eu compartilho com amigas do ministério itinerante, que contam toda uma história, eu falo, Senhor, como que eu cheguei até aqui? Então, foi algo, não foi nada que eu pedi, não foi nada que eu planejei, não foi nada que eu almejei, mas foi algo que o céu me escolheu para isso e eu tô aqui. Sim. Por ter nascido um lar cristão, acho que deu muita base, né? A sua mãe sempre lhe criou um lar cristão, mesmo seu pai não sendo evangélico no início, deu base para você viver o que você vive hoje ministerialmente. Sim, a estrutura, né? Sim. A estrutura e a base era do quê? A igreja, a essência da igreja, a base dela era a oração, né? Então, o que eu tenho, o que eu carrego, a minha estrutura, a base foi oração e o exemplo da minha mãe dentro de casa, que assim, é tudo que eu tenho assim que eu carrego comigo de bagagem, essa experiência da mulher de Deus, a referência que eu tive dentro de casa, que graças a Deus eu tenho até hoje, né, minha mãezinha. Hoje eu tenho o privilégio de tê-la morando comigo, mas ela é a minha referência, ela é a base. E ter sido criada na igreja, nessa coisa da oração, da palavra, comprometimento com Deus, né, temor à palavra de Deus, isso faz toda a diferença. Atualmente a gente sabe como a família, né, tem sido atingida no mundo inteiro, né, e isso tem feito ficar fragilizado mesmo, né, as nossas famílias, dentro da igreja, fora da igreja. Eu queria saber da senhora, assim, qual é a sua visão, né, atualmente em relação a isso, esses ataques que as famílias têm sido vítimas, né, dentro da igreja, fora, no mundo. Na verdade, a família, ela é, não sei se eu posso dizer o maior, projeto de Deus. Por isso que ela tem sido um dos maiores alvos do inimigo. A outra coisa é que a família é a base da igreja. Na medida que Satanás ele atinge a família, ele mexe com a igreja, né? Você sempre vai ver que o que movimenta a igreja é o quê? Família. Se a pessoa fala, tem uma igreja que só tem jovem. A família é a base da igreja. Por isso ela tem sido um dos maiores alvos do inimigo. E ele vai sempre tentar contra a família, né? Por quê? Porque é Bíblia, né?
E aí tudo que é princípio da palavra, tudo aquilo que está baseado aqui dentro da palavra, ele vai tentar fragilizar, ele vai tentar diminuir. Então a família tem sido um dos maiores alvos dele, porque para mim, a família é o meu, falando minha opinião pessoal, meu maior patrimônio. Meu maior patrimônio não é a casa que eu moro, meu maior patrimônio não é o carro que eu dirijo, meu maior patrimônio não são os diplomas que eu conquistei, meu maior patrimônio é a minha família. Meu maior patrimônio chama Pedro e Gabriele. Meu maior patrimônio é aquilo que eu tenho de refúgio dentro da minha casa. Voltar para minha casa é um dos maiores alívios assim que eu tenho quando eu estou numa missão, é poder voltar para casa, saber que eu tenho um marido que me ama dentro de casa, uma filha que me admira como mãe, como mulher de Deus, dentro de casa. Então, a família para mim é o meu maior patrimônio e ela é sim o maior projeto de Deus. Sim. E cada vez mais, né, a gente tem visto o quanto, né, até mesmo dentro da igreja, em alguns momentos, jovens, né, têm mudado a sua cabeça em relação à família, a muitas vezes não querer formar, seja pelos seus traumas, né, seja pelo que elas viveram na infância, né, e aí, assim, o que alguns princípios, vamos dizer assim, alguns pilares que a senhora acha importante para jovens que hoje em dia não tem esse desejo de formar família, de constituir família, seja por o motivo que for, assim, seu motivo pessoal. O que a senhora falaria para jovens cristãos mesmo dentro da igreja? Não, tem que formar família, gente. Jovem tem que casar e tem que formar família. Tem que formar família. Essa ideia de, com todo respeito, eu amo os animais, gente, amo o cachorrinho, né? Pode ter, tranquilo, quantos você quiser, mas essa característica, eu tô falando isso por quê? Porque eu acabei de sair de uma formação da área emocional e que tinha um tanto de pessoas dentro da sala de aula que falava isso. Não, eu prefiro ter cachorro do que filho. Voltamos para onde? Para dentro da palavra. É algo que a sociedade está querendo implantar, que sorrateiramente vem contra o princípio da palavra. Então, Érica, eu fui traumatizado, meu pai não me abraçou, minha mãe não me abraçou, eu sofri isso e aquilo, eu não tive oportunidades, eu não quero pôr um filho no mundo para sofrer. Mas por que você vai pôr um filho no mundo para sofrer? Se você pode ser a diferença. Você não teve um pai que te abraçou? Faça a diferença. Seja o pai que vai abraçar. Faça questão de ter um filho e mostrar para ele de fato o que é paternidade. Sua mãe te abandonou? Você tinha um conflito aí com a tua mãe? Tenha um filho, uma filha, e se Deus tiver uma filha, mostra para ela de fato o que é ser uma mãe. O que é ser uma maternidade, ter com excelência, exercer com excelência uma maternidade. Condições financeiras? Filho, dá o que puder. Faça o seu melhor e se doa da forma que puder. Agora, posso dizer uma coisa? Eu volto sempre, a minha base de fé é a Bíblia. Meu instrumento de fé é a palavra de Deus. Com Cristo, nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Então, se você estiver alinhado à palavra de Deus, se você não negociar princípios da palavra de Deus, estou falando com jovens que não negociam, que vão decidir não negociar com o princípio da palavra, você vai sim namorar, noivar, casar dentro da igreja e construir uma família alicerçada no altar do Senhor e poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. A família, ela é o maior projeto de Deus e precisa sim construir família. Nós não podemos permitir que essa sociedade podre invada a igreja, trazendo essa mentalidade medíocre, dizendo que a família é um projeto falido. Não, a família não é um projeto falido. A família é um projeto de Deus. E com Deus não tem nada falido. Com Deus é tudo, nós somos mais que vencedores. Amém. Amém. Assim, eu acho muito bonito escutar a senhora falar, porque a gente sabe que isso é uma verdade, né? Sim. E às vezes, muitas vezes, outras pessoas acham como clichê, sim, né? Como coisa que é do dia a dia e precisa cada vez ser falado, né? Os clichês precisam ser falados, as coisas que são consideradas, a gente já escutou muito falar, mas precisa ser dito cada vez mais. O nosso pastor sempre diz, né, que a repetição, ela é pedagógica, né? Então, assim, é importante a gente trazer temas como esse, né, para que jovens, adolescentes que escutem, né, que estejam aí pensando um dia em formar uma família, né, formem com a base no Senhor. Sim, né? Formem sempre com a base no Senhor. E falando um pouco de família, assim, trazendo um pouco para a senhora, como foi, assim, a conhecer o seu esposo, né, como foi a construção da família de vocês?
Sim, o Pedro eu a conheci na vida profissional, né? Ele também é da área da saúde. Quando nos conhecemos, ficamos sendo assim amigos um bom tempo. E aí eu reencontrei quando eu entrei no hospital que eu trabalhei por 8 anos. E ali que a gente se aproximou. E como nós já nos conhecíamos aí cerca de uns 2 anos, quando ele me pediu em namoro, na verdade eu a princípio achava que não, nada a ver, não queria. Tinha algumas coisas também pontuais, né, dele, que eu falava, ih, minha mãe não vai aceitar, e eu honro demais minha mãe, se minha mãe falar não, já era, e eu não sabia que ele já estava em oração, né, não sabia que ele também já tinha feito um propósito com Deus, ele já tinha sido muito decepcionado nessa área também emocional, na área sentimental, ele estava fragilizado emocionalmente por ter sido muito decepcionado na vida sentimental. Então, quando ele pediu a minha mãe deixou, né? Até compartilhei isso no culto que eu ministrei com os jovens. Minha mãe falou para ele, ó, meu joelho tá no chão. Se for para vocês casarem, vai dar certo, e se não for, ela não vai casar. Então, aí foi tudo muito rápido, não deu um ano, nós casamos e eu tenho 16 anos de casada e para mim, assim, foi a melhor escolha da minha vida que eu fiz, foi ter casado com o Pedro. Eu digo que o Pedro, ele é um príncipe em forma de Pedro, porque ele acreditou e acredita em mim até nas coisas que eu não acredito. Ele me impulsiona, assim, de forma extraordinária. Estar aqui hoje é um impulsionamento abaixo de Deus, dele, com certeza. Até na última pregação que a senhora teve aqui no sábado, a senhora falou um pouco sobre as decisões, inclusive de escolher, né, um namorado, escolher um noivo, enfim, um marido. E assim, eu queria que a senhora falasse um pouco aqui também no podcast sobre esse poder da decisão que a gente tem, né, que Deus, que a partir disso Deus nos dá, né, esse caminho aí pra gente seguir. Sim, gente, eu sempre falo assim, ó, que eu acho que é um grande presente que Deus nos dá, o poder da escolha, né? Eu fui criada na igreja, promessas, desde quando me entendo por gente, 6, 7 anos, sentada lá, às vezes até brincando na igreja. Era difícil um culto que tinha alguém pregando, um pastor que não falava, quem é a mãe dessa criança aqui? Aí minha mãe era obreira lá na igreja, andava com avental, aí minha mãe, sou eu. Aí falava, cuida dessa criança, Deus tem coisa linda para fazer na vida dela. Olha, essa criança, essa menina vai viajar o Brasil e o mundo, pregando a palavra do Senhor, falando do Senhor, e Deus vai usar, e não sei o quê. Então, assim, promessas tinha, sempre soube que eu fui chamada e escolhida, só que eu fui adolescente, né? Eu fui jovem, gente, eu gostei de namorar, eu estudava, eu tinha uma vida normal. E aí, quando chega nessa fase, aí que você tem que saber se as suas escolhas estão alinhadas ao propósito de Deus na tua vida. Se as suas escolhas estão alinhadas ao chamado que Deus tem com você. Eu já sabia que eu era separada, escolhida, eu já sabia disso. Agora, o poder da escolha estava na minha mão. Tanto que quando eu estava pronta para um casamento, faltando coisa de meses, já estava decidida que iria casar, Deus usou uma pessoa para falar assim, ó, está na tua mão, está tudo pronto, não falta nada, mas ainda dá tempo de dizer não. A escolha é sua. Então Deus não chegou lá e falou assim, ó, tá proibida, não case, tô te proibindo de casar. Não, você que escolhe. Se você quiser, as consequências são essa, essa e essa. Se você disser não, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Então, o meu não lá atrás me beneficiou com o príncipe que eu tenho hoje. Então, o poder da escolha. Você tem a escolha. Deus dá a você o direito da escolha. Quem você quer namorar, com quem você vai casar, quem vai ser seu ciclo de amizade, quais são as mesas que você vai se assentar, com quem você vai caminhar, como que você vai falar, como que você vai se comportar. Deus nos dá o livre arbítrio. O poder da escolha está nas suas mãos. Deus nunca vai falar assim, olha, preparei esse vaso aqui para você, vai casar com ele. Não. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, isso é uma frase que eu tenho usado, principalmente quando falo com jovens, né? Hoje tem me aberto esse campo, né? Tenho ministrado em muitos acampamentos, falado com muitos jovens, e eu tenho dito isso, Deus não une pessoas, Deus une
propósitos. Deus já sabia da integridade do Pedro, da sinceridade do coração dele, do caráter dele, da hombridade dele, do homem que ele era. Deus já sabia. E Deus já sabia tudo que tinha para cumprir na minha vida. Deus falou, não vou dificultar seu ministério não, vou facilitar. Então, quando Deus decidiu facilitar meu ministério, ele me apresentou o Pedro, que foi um impulsionador para mim. Então, o poder da escolha está aqui, nas nossas mãos. O jovem de hoje, gente, tá tão claro as coisas hoje. Ai, Érica, como que eu olho? Você tá escolhendo para namorar um rapaz que ele grita com a mãe dele, ele bate na irmã dele, ele não gosta de trabalhar, você acha que só com você ele vai ser um príncipe? Não, minha filha, Deus já tá te mostrando o que ele é. A moça, ela responde o pai, ela fala que o pai dela não manda nela, ela é desdeixada em casa, mas ela vive, eu brinco com os jovens, né? Não fico olhando foto de perfil do WhatsApp, não, cheia de Mary Kay, porque Mary Kay não enche barriga de ninguém, não. Mary Kay que eu tô falando é maquiagem no modo geral, tá? Nem tô fazendo propaganda, não. Mas é isso. Às vezes a pessoa só olha o que? O físico, a aparência. E ela esquece de olhar a essência, caráter, vida com Deus. E o que vai definir o nosso futuro não é a aparência, gente. Tudo que é duro um dia fica mole, tudo que é esticadinho um dia enruga, entendeu? Agora, caráter, essência, vida com Deus, não. Isso não muda. Pessoa que vive alinhada ao princípio da palavra, que ela não negocia o princípio da palavra, ela não negocia o inegociável, que é a palavra de Deus, isso daí é o melhor benefício, o maior benefício que você pode ter de uma pessoa. É verdade. Verdade. A gente, ano passado, a gente trabalhou um tema super importante aqui, que foi o legado. Foi até na vez que a pastora Elisete esteve aqui com a gente. A gente trouxe esse tema. E eu queria trazer também, né, esse tema para a senhora conversar um pouco com a gente sobre isso, já que a gente está falando sobre família, né? Sim. A gente, os nossos maiores legados são na nossa família, são dentro da nossa casa, são as pessoas que a gente vai escolher ali para estar perto da gente. Queria que a senhora trouxesse um pouco qual a importância do legado, né? O que é legado para a senhora? Gente, quando eu falo de legado, não tem como não vir na minha memória, na minha mente, a minha mãezinha, né? Ela, pra mim, ela não me deixou. Minha mãe não me deixou bens, ela não me deixou herança, coisa que se acaba, né? Ela me deixou legado, e o legado, ele não se perde. Minha mãe não me deu uma estrutura ela não foi exemplo de, estuda porque eu estudei, faça inglês porque eu fiz, seja de tal área porque eu sou. Não. Isso daí, graças a Deus, eu já tinha algo da área da saúde dentro de mim, que eu sei hoje que é do céu, que tem continuado na minha vida e tem sido um instrumento para o meu ministério. Então minha mãe não me deixou nada nesse sentido, mas eu sempre vi em casa uma mulher que resolvia todas as suas demandas, todas as suas crises, suas chateações, tudo na oração, joelho no chão. Né? Como eu falei, meu pai não era da igreja. Quantas vezes meu pai chegou em casa bêbado e eu nunca vi minha mãe chamar meu pai de bebum, nunca vi minha mãe colocar nome no meu pai. Não, vem pra cá, filho, vamos tomar um banho, vou passar um café pra você. E sempre muito direcionada, discernimento. Eu sempre digo isso às mulheres, minha mãe sabia, direcionada por Deus, claro, quando estava falando com meu pai e quando era demônio. Então, eu tive essa base dentro da minha casa e esse é o maior legado aí que a minha mãe deixou. Vida com Deus, resolver suas demandas na oração, não é no grito, não é na força do braço. Hoje, já passei por situações que alguém me olha e fala assim, Érica, você é muito boba, né? Não acredito, mas você ainda tá falando com tal pessoa, mas você ainda trata a pessoa desse jeito. Deixa eu dizer uma coisa a você, não é nada sobre ela, é sobre mim. E eu nunca vou resolver nada. Se ficar esperando que eu vou rebater alguém com grito, com xingo, no mesmo nível, na mesma altura, não vou. Eu tenho uma arma que quem se comporta dessa forma não tem. Eu tenho uma chave que vira e faz toda a diferença na minha vida, que é a oração. E isso foi um legado deixado da minha mãe. E agora eu tenho passado isso para minha filha. Crio memórias com ela, trago sempre, Jesus é o centro da nossa mesa, em casa, eu preparo mesas, nós nos assentamos à mesa, eu sempre mostro para ela princípios, valores. Hoje, inclusive no Dia das Mães, ela escreveu uma cartinha para mim muito emocionante,
e falando que eu sou um exemplo, a melhor mãe do mundo, e que me agradecendo por estar com ela nos momentos difíceis, que ela disse que ela já tem momento difícil, viu, gente? Eu não sei qual é o momento difícil que ela teve, que ela não tem um boleto para pagar, mas ela disse que tem. Então, estou com ela nos momentos difíceis, nos momentos alegres, e falando da mãe que eu sou, lembrando de coisas de dentro de casa, e aí nesse momento eu vejo que valeu a pena uma renúncia que eu fiz lá atrás. Eu estava no auge da minha profissão, sendo promovida, tinha me formado, e foi uma renúncia que eu fiz, e hoje quando eu vejo ela com 10 anos, ela é minha miniatura, é uma cópia, e aí eu vejo que tudo valeu a pena, e com certeza eu estou deixando também um legado para ela. E além de um legado dentro da sua casa, né, dentro da sua família, a senhora tem deixado para mulheres, né, por onde a senhora tem passado. E assim, qual o seu principal assim, legado que a senhora quer realmente deixar para essas mulheres que a senhora encontra, onde a senhora vai ministrar, até mesmo na igreja que a senhora faz parte, né, na DEVEC local? O propósito, o objetivo é resgatar a essência da alma feminina. É um projeto que Deus colocou no meu coração. A mulher, ela pode ser chique, charmosa, autossuficiente, sem se descaracterizar, sem se desvalorizar. Então, eu tenho buscado isso, eu tenho me preparado para cada vez mais ser essa referência. Eu tô dizendo isso, não são palavras minhas. Se eu abrir meu direct aqui, são as frases que mais você vai poder ler. Sobre ser referência, né, sobre estar despertando um lado, uma diferença na vida de mulheres. Então, o propósito sempre vai ser esse, resgatar essa essência que o mundo, que a sociedade tenta roubar também da mulher. Então, é resgatar essa essência, para que a mulher, ela seja sempre feminina, que ela seja sempre ela, saiba quem ela é, aonde ela quer chegar, como ela deve se comportar. Ela pode ser tudo baseada na palavra de Deus, porque ela vai poder ser profissional, mãe, ela vai poder ter ministério na igreja, ela vai poder ser 1001 utilidade. Se ela estiver alinhada à palavra de Deus, ela não vai perder a essência dela, ela não vai se descaracterizar. Então é isso. Quais as principais ferramentas que a senhora tem visto que até a sociedade, o Satanás tem usado para mudar essa essência das mulheres? O feminismo, né, tá aí, né, gente? O feminismo tá gritando aí, né? O feminismo tá vindo com tudo, não é só para as mulheres, não. Para diminuir, descaracterizar, minimizar o homem, o papel do homem. Então, na medida que ela coloca aqui o feminismo, que ela implanta mulheres autossuficientes, eu não preciso de homem, Deus que me... Abaixo de Deus, meu Deus do céu, quem seria eu sem o Pedro? Te amo, bebê. Ó, gente, a mulher precisa do homem. Precisa. Eu não vou carregar peso, eu não vou trocar lâmpada na minha casa, eu não vou trocar chuveiro, não vou trocar torneira. Não vou, tô com sacola. Aliás, né, eu tenho um príncipe, então... gente, eu tô falando demais do Pedro. Que isso? Não, ele é um lorde, meu Deus do céu. Não, porque se ele chegar e ele me ver com sacola, ele tira de imediato da minha mão. Ele tira a sacola da minha mão. Ele ensina isso pra nossa filha. Ó, Dia Internacional da Mulher. Ele traz flores pra mim, traz flores pra ela. Buquezinho lá pra ela, ele traz um chocolate pra mim, ele traz um chocolatinho pra ela, ele já ensina pra ela como que o homem tem que tratar uma mulher e como que a mulher tem que ser com o homem. Ele não deixa ela carregar peso, ele pega a mochila dela da escola, ele leva a mochila, filha, mulher não carrega peso. Eu sei que as feministas agora vão acabar comigo, vai falar, isso aí é mandado, isso é tapete, é capacho, não sei o quê. Fale o que vocês quiserem. Eu me sinto muito bem cuidada, valorizada, amada, porque eu tenho um homem. O homem de caráter, homem de Deus. Então, o feminismo está aí para arrancar essa essência da alma feminina, essa feminilidade, essa sensibilidade da mulher. Né? Elas estão aí tudo, e com isso descaracterizando também, fazendo com que o homem perca as forças dele. Então, eu acho que essa tem sido a maior ferramenta que Satanás tem usado. E até mesmo assim, na criação, né? Desde pequena,
muitas vezes mulheres mesmo têm colocado para suas filhas você tem que estudar, você não pode depender de homem, né? São discursos que a gente tem visto muito na sociedade, né, de uma forma geral. Você não pode depender de homem, você tem que ocupar seu lugar, enfim. E assim, a gente pode estudar, a gente pode, né, fazer tudo, mas diante, né, debaixo do desejo do Senhor, sim, né? Pra sim, nossa gente, vida. e a mulher pode e deve. A mulher pode e deve estudar. Estudar tem que estudar, viu, gente? Pelo amor de Deus, adolescentes, vai falar, ouvi a pastora Érica, ela falou que eu já posso. Não. Vai estudar, vai se formar. Inclusive, se você puder fazer tudo isso antes de namorar, é melhor ainda, tá? Ouça a voz da experiência. Tô falando, outro dia eu vou compartilhar outras experiências com vocês. Então, vai estudar, se forma, tenha sim o seu emprego, né? Porque casal que estão junto ali em tudo, eles vão crescer junto. Então vocês podem trabalhar, construir, conquistar o apartamento, o carro, né? A família ali junto. O que você não pode deixar é que isso entre pro seu coração com aquele ar de arrogância, de soberba. Olha, eu nunca falei pro Pedro, eu não preciso de você. Mesmo tendo a minha vida, quando eu casei com ele, eu já tinha minha formação, eu já trabalhava. Depois eu fui promovida, eu ocupava um cargo próximo a ele. Eu nunca falei pro Pedro, eu não preciso de você. Nunca. Então, eu nunca deixei. E o Pedro também nunca olhou pra mim e falou pra mim assim, você já pagou a conta de água? É você que vai pagar a conta de luz? Não. Nós estávamos juntos em tudo. O que é dele é meu, glória a Deus, vai continuar sendo. E o que era meu também era dele. Então, assim, juntos, crescemos juntos. Hoje, nós, graças a Deus, temos uma vida abençoada, porque fizemos tudo juntos. Tudo juntos. E ele pôde um dia olhar para mim e falar assim, você quer cuidar da nossa filha? Pode ficar, o segura a bronca. Eu aguento aí o peso. Então, assim, vai trabalhar, vai estudar, vai crescer, vai conquistar, mas não deixe essa soberba, essa arrogância, esse eu não preciso de um homem. Não deixa isso subir pro seu coração. Porque na medida que você deixa essa malignidade entrar, fique tranquila, porque, como Pedro disse, Satanás, ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. Satanás não arromba nada. Às vezes eu ouço alguém dizendo, olha, Satanás, o Espírito Santo é educado. Satanás não, ele entra e arromba tudo. Não, Coríntios diz que nós somos templo do Espírito Santo. Como é que Satanás arromba templo do Espírito Santo? Não, ele não arromba nada, ele é legalista. Ele entra onde ele tem brecha. Então, na medida que você deixa uma sementinha maligna ser plantada no seu coração, com orgulho, com a soberba, talvez com o feminismo, mesmo sem ser intencionada. Porque às vezes eu vejo algumas mulheres que têm alguns comportamentos que ela não sabe, mas é o feminismo que já está gritando dentro dela. Essa sociedade podre gritando, já mexendo na mente dela. Então, não deixa, porque vai ser prejudicada de outras formas. A mulher, ela pode ser profissional, ela pode trabalhar, ela pode ter o dinheiro dela, ela pode ser formada e a gente deve crescer, ser autossuficiente. Estou dizendo aqui a nível terreno, autossuficiente. O que a gente não pode é se descaracterizar, é se desvalorizar, é perder a nossa essência, é fugir da palavra de Deus. Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor excede o de finas joias, o de joias raras. Então, a gente não pode perder essa essência. A senhora, como prega em muitos lugares, né, do Brasil, tem visto mulheres sobrecarregadas por tentar, né, ocupar um espaço, um lugar, um papel que não são delas. Você diz ministerialmente? Ministerialmente. Sim, até porque tem pessoas que estão querendo ocupar lugares, é difícil dizer isso, né? Mas essa é a verdade. Estão querendo ocupar lugares que Deus não chamou para ter. E quando eu digo isso, eu não digo nem só de mulheres, até homem também, né? Hoje meu esposo, ele fala com homens e tem um trabalho legal, bonito com homens, e eu fico vendo que hoje até homens, às vezes eles estão ocupando um lugar que Deus ainda não determinou para ele, não chamou. E tudo aquilo, né? Eu sempre venho para dentro da Bíblia. As bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Se está doendo alguma coisa na sua vida, está fora do lugar. Precisa colocar no lugar, né? Inclusive vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Se está fora do lugar,
Se está doendo, é porque está fora do lugar. Porque quando Deus determina... Eu fico vendo, gente, foi tão assim... Não é que eu não passei luta, não, viu? Eu já, assim, passei altos apertos por causa do chamado, do posicionamento, do que Deus separou pra mim. Só que é o preço, a dor do chamado. Isso é diferente, né? Isso é diferente. Agora, quando você fica uma vida inteira com aquele fardo, aquela coisa se arrastando, comprometendo família... Não, eu tô aqui, ó. Minha filha tá bem cuidada. Minha casa tá bem cuidada. Eu tô abençoada pelo meu esposo. Entendeu? Então, assim, aquilo que é de Deus é leve. Aliás, são palavras de Jesus, né? Se tem alguém carregando fardo pesado aí, é porque não trocou com Cristo. O meu já tá trocado com ele. Peguei o dele que é leve, dei o meu pesado para ele. Então, quando você está ocupando um lugar que Deus te chamou, que Deus colocou, isso não vai ser pesado para você no ponto de te fadigar, de te arrastar, de te prejudicar. Vai ter luta? Vai ter, gente. Tô falando que o chamado é mil maravilha, não, porque não é. Quem tem sabe que não é. Quem sabe que paga um preço. E quando eu falo de pagar preço, eu sempre coloco entre aspas, porque o benefício é todo nosso. Eu sou abençoada com o meu chamado. Antes de eu abençoar qualquer pessoa através daquilo que Deus deposita em mim, eu sou a pessoa mais abençoada. Então, não é nada... calejante, não é nada pesado, né? Então, cuidado. Se tá doendo, dá uma revisada aí, se não precisa ser colocado no lugar. Sim, sim. E também, quando a senhora estava falando, eu pensei também no lado, na questão de a mulher querer ocupar o lugar do homem, né? Acaba se tornando aquela mulher que tá sobrecarregada sempre, né? Tá sempre cansada. Para além, assim, da questão ministerial que a senhora trouxe também, sim, né? E eu queria também trazer uma pergunta sobre essa questão de ser da senhora como pastora, sim, de mulheres, né? Quais são os principais desafios que a senhora encontra hoje? Porque a gente sabe que lidar com mulher é sempre muito difícil, porque são mulheres difíceis em si, cada um tem seu jeito, gosta das coisas do seu jeito, né? Então, assim, qual é o seu principal desafio que tem hoje em lidar com mulher, né? Em ocupar um lugar de liderança feminina, de alguma forma? Olha, lidar com mulher... Gente, eu amo, né? Gosto de estar com as mulheres. Eu acho que o desafio é quando você encontra opositores daquilo que não é meu. Por isso que eu nunca me rebaixo ao nível de um opositor. Porque ele não está, ou ela não está sendo opositor, não é sobre mim. É sobre aquilo que o céu depositou sobre mim. É sobre um chamado que foi o céu que me escolheu. Então, quando você acaba encontrando assim um opositor, no meio das mulheres não tem, né? Esse negócio de inveja. Ai, tão feia essa palavra, né? Ai, gente, credo, feia essa palavra. Inveja. Ai, aquele negocinho, porque ela e não eu, ou tá querendo pegar meu lugar. Ai, gente, eu não consigo nem acreditar que as pessoas perdem tempo com isso. Porque pegar o meu lugar, você nunca vai ser aquilo que Deus me chamou para ser. Você nunca vai ocupar o lugar que Deus determinou que eu vou ocupar, assim como eu não vou ocupar o lugar da outra pessoa. Para cada uma, gente, quantas pessoas precisam ser alcançadas na palavra, no louvor. Então, assim, isso a gente encontra em todas as áreas. No Ministério de Louvor tem, no Ministério da Palavra tem, no pastoreio tem. Então, eu nunca me preocupo com isso. Eu acho que o maior desafio realmente são quando tem alguma oposição, mas a oposição, eu volto a dizer, eu levo para o joelho e rapidinho eu vejo a resposta. Trabalhar com mulheres é muito bom. Mulher chega junto, mulher é festeira. Você fala, vamos fazer, a mulherada tá tudo junto, elas vêm pra cima mesmo. Então, eu amo trabalhar com mulheres, gosto de estar no meio delas. E mulher, ela dá feedback, mulher não tem problema de elogiar. Sempre tem aquelas pecinhas que estão com um pouquinho precisando de um olhinho para dar um reparo, né? Isso aí a gente deixa pra lá. Mas, e outra coisa que, só pra gente fechar aqui, que eu peguei como lição de vida, essa segunda formação na área da saúde, agora emocional, eu me formei em psicologia e foi fantástico pra minha vida. Quando você vê alguém querendo brigar, quando você vê alguém querendo te desafiar, te espetar, quando você vê alguém, insatisfeita, poxa, dificilmente é sobre você. Porque se não for você, vai ser com outra e com outra e com outra.
É sobre ela. Ela está adoecida, ela está doente, ela está precisando de ajuda. Então, olhe com o olhar, não, olha o que ela está fazendo. Não, não, não. Haja como Jesus. Como Jesus faria? Eu sempre me faço essa pergunta. Quando eu vejo alguém, né? Eu já tive pessoas que um dia, uma semana, sorrindo, feliz, alegre, amiga pra lá, amiga pra cá. Chega na outra semana, a pessoa tá com a cara feia, fechada. Olha, o sangue e fogo. O que foi que aconteceu, gente? Misericórdia. Se ela não chegou em mim e falou nada, é porque ela não tem nada com propriedade pra falar. Então eu já vou logo pro joelho. Senhor, quebra essa malignidade. Repreende esse demônio. Sabe por quê? Porque Satanás, ele sempre vai tentar vir com essas picuinhas, com confusão, com contenda, com discórdia no nosso meio. No meio de liderança, no meio de pastoras, no meio de líderes, no meio da amizade. Por que ele vai tentar destruir? Porque ele sabe, Satanás sabe, gente. E como ele sabe? Do poder da unidade. O poder da comunhão. Aonde tem unidade, tem crescimento. Aonde tem comunhão, tem a bênção de Deus. Então, o que o inimigo vai tentar fazer? Colocar discórdia, contenda. Ele vai tentar causar briga. Então, eu sempre tenho esse lado, essa questão de olhar assim, Senhor, como que o Senhor ia agir nesse momento aqui? Me ajuda. E não é porque eu sou boazinha não, tá? Porque eu não sou. É sobre você, a minha oração diária. Espírito Santo, tira de mim tudo que é meu. Tudo que é da natureza humana. E como o salmista disse, sonda minha vida, vê se há em mim algum caminho mau e converta os meus caminhos. Então todos os dias é uma vida de renúncia. Porque se você deixar a sua carne atuar, você quer revidar, você não quer ficar por baixo, você quer, mas por quê? Você quer questionar. E não, quando você fala assim, Senhor, eu quero agir como o Senhor agiria. Então, ele vai te dar as estratégias certas, o comportamento certo, a fala certa, né? Então, eu acho que é isso. Mas, no geral, eu tenho muito mais benefícios do que chateações. A senhora falou da segunda formação como psicóloga e que, assim, que essa formação ajudou na sua vida ministerial? Muito. 300%. Porque na minha primeira formação eu tinha uma grade de psicologia, mas era pouca. E eu comecei a atender muitas mulheres com transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e algumas outras questões emocionais, né? Muita coisa que às vezes chegava para mim intitulado como demônio e que eu via que era hormônio, não era nada de demônio. Então, só que é muito mais difícil a pessoa aceitar que é ela, que é a natureza humana dela, que é o próprio hormônio que ela vai... Por quê? Porque demônio, no nome de Jesus, ele tem que sair. Se for demônio, expulsou, já era. Agora, a questão do caráter precisa ser tratado, a questão do seu eu, da sua própria vontade, comportamento, a sua vida comportamental, questões comportamentais, do velho homem. Isso daí você precisa se posicionar para querer fazer a diferença, né? Então eu comecei a conversar com mulheres e eu fui sabendo diferenciar, né, muitas coisas e também já sabendo como traçar ali um atendimento, um tratamento, uma estratégia, né, se eu posso dizer, né, vou tirar a parte de tratamento, vou colocar uma estratégia para a pessoa poder conseguir crescer, avançar. Isso foi muito bom, fez toda a diferença. Eu queria agradecer pela sua presença, mas antes de finalizar, queria pedir, né, para a senhora deixar uma mensagem para as mulheres que vão assistir esse podcast, né, e vão como se fosse um resumo de tudo que a gente falou aqui, sabe, e uma mensagem final pra gente tratar uma dessas mulheres, vamos dizer assim, uma dica. Sim. Provérbios 14, né? 14, se não me falha a memória. A mulher sábia edifica, a mulher tola vai destruir. Busque a Deus na palavra. Provérbios, a mulher de Provérbios, Provérbios 31. Que mulher fantástica. Ela é de tudo, gente. Ela trabalha fora, ela cuida da casa. Ela é fantástica, essa mulher. Porém, ela tem a sua essência intacta, uma mulher íntegra. Então, busque a Deus para você manter no princípio da palavra a sua essência. Que você seja uma mulher que seja cheia do Espírito Santo de Deus. Porque se você for cheia do Espírito Santo de Deus,
Satanás não vai conseguir te laçar, te enganar. Quando ele vem, sabe aquele ditado de mãe? Enquanto você tá com a farinha, meu bolo tá pronto? É isso. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, o seu olhar, ele está, lá na frente. Enquanto Satanás está vindo ali, quantas vezes eu olho e já falo, tô te vendo aí, Satanás. Então, você já tem a estratégia certa. Busque ser uma mulher cheia da presença de Deus, alinhada à palavra de Deus, que você vai ver a grande diferença em todas as áreas da tua vida, espiritual, ministerial, física, financeira. Faça tudo o que estiver no seu alcance no âmbito natural, no terreno. Estuda, trabalha, ora, pede a Deus estratégia, sabedoria, discernimento. Fala, Senhor, eu quero fazer tudo o que eu puder fazer, tudo o que estiver no meu alcance. Sabe por quê? Quando você cercar todo mundo natural, quando você fizer tudo aquilo que você pode, tudo que estiver no seu alcance, Deus vai entrar onde você não pode. A mão dele alcança onde a tua não alcança. Eu não sei, nesse momento que você está assistindo esse podcast, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua dificuldade. De repente você estava até aí trancada num quarto escuro e de repente pegou aí o celular e está vendo esse vídeo. Deixa eu dizer algo a você. O Espírito Santo, ele entra aonde nós não podemos entrar. Ele acessa áreas que psiquiatra nenhum acessa, que psicólogo nenhum acessa, que homem nenhum acessa. Ele acessa. Talvez esse vazio que está aí no seu coração é a ausência do Espírito Santo de Deus. Nesse momento, você pode dizer assim, Senhor Jesus, eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, perdoa os meus pecados. Eu te autorizo a escrever uma nova história na minha vida. Você vai sentir a presença dele aí com você e isso vai mudar a tua história. Jesus, ele é o único, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. São palavras dele e não são minhas palavras. Então, se você tiver Jesus na sua vida como o autor da tua história, como o único, suficiente Salvador da tua alma, pode ter certeza que você vai ser bem-sucedida em todas as áreas da tua vida. Amém. É isso. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, pela honra. Muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe. E me segue lá, hein? Érica Duarte, REAF. O que é REAF? Resgatando a essência da alma feminina. Esse projeto lindo que tem alcançado tantas mulheres. Gente, Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastora. Eu que agradeço.